Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, na segunda lição. Vamos agora à página 54 do nosso material didático, o item 23, primeira dieta de Espira. Bom, vou ler, depois eu comento com vocês. 1526 da era cristã, ou seja, 9 anos depois que Lutero iniciou aquele protesto, contra a Igreja Católica, uma crítica a um ponto que eram as indulgências, e as questões foram assumindo proporções políticas, os políticos foram gostando da ideia, foram adotando, e agora a Europa está dividida, tá bom? E em especial a Suíça, onde estava Zwinglio, porque lá ele implantou um protestantismo que dividiu o país, ok? Então o comentário diz: foi convocada pelo imperador do Sacro Império e decidiu pela autorização para que cada príncipe decidisse pela permissão dos ensinos de Lutero em seu território, até que se fizesse um concílio para decidir a questão. Ou seja, nesse ano de 1526, pelo menos em termos de violência entre católicos e protestantes, no Sacro Império Romano Germânico, nesse período, o imperador era Carlos V, pelo menos nesses países que formavam o Império Santo, eles então iriam decidir: olha, o príncipe é luterano, é protestante, então todo mundo virava protestante. Agora, o príncipe morreu, quem ficou agora, o filho dele é católico, então o povo todo vira católico. Então eles deram essa permissão para não ficar uma guerra interna no país, tá ok? Bom, o número 24, os anabatistas e a perseguição pós-reforma, ou seja, 1527 eu escolhi esse ponto porque passaram-se 10 anos, tá bom? Passaram-se 10 anos do início do protesto de Lutero. Então eu coloquei aí um comentário de um historiador, com um link aí completo para vocês. Como eu sempre digo para vocês, eu poderia parafrasear todas essas coisas, mas eu gosto, em termos de história, de colocar, ok, literalmente a mensagem, o escrito de outro historiador, ok, e aí nós podemos interpretar. Eu mostrei para vocês até questões de um historiador que nós precisávamos discordar dele em algum ponto. Então isso é positivo. Pois bem, e esse historiador aí nos diz: no início do século XVI, o nome de Batista já era dado aos anabatistas em algumas partes da Europa. Ou seja, século XVI, vai começar em 1501 até 1600. Nós estamos em 1527, então esse é o século XVI. Então esse historiador já está dizendo o seguinte: aqueles grupos que eram chamados de anabatistas, rebatizadores, eles então respondiam: nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores, ou seja, nós somos batistas, tá bom? E sempre lembrando, toda igreja que não batiza recém-nascido, ela é tecnicamente uma igreja batista. Ela pode não levar o nome de igreja batista, como a Assembleia de Deus, mas é uma igreja batista. Evangelho quadrangular é uma igreja batista, porque é uma igreja que mantém o batismo de adulto. Esse é o significado histórico da palavra batista, que pelo menos depois nós vamos ver na história, vai se dividir aí em 3 grandes igrejas batistas, e outras que vão até mudar de nome, mas quem manteve o nome foram 3 grandes: a Igreja Batista Independente, que ela é pentecostal, até mais antiga que a Assembleia de Deus; a Igreja Batista Geral, que ela é separada da Igreja Protestante; e a Igreja Batista Protestante, que é ligada às doutrinas protestantes. Nós vamos ver a história de todas essas igrejas. Então esse historiador aqui está falando que nesse período do século XVI, nós vamos identificar na história uma mudança de prática. Vão se passando os anos, e alguns historiadores vão começar a chamar de batistas aqueles que até então eram chamados de anabatistas. Ele prossegue: o reformador Zwinglio
e outras testemunhas da época, como Henrique Bullinger, são bons exemplos disso. Na província protestante de Santo Galo, um decreto datado de 9 de setembro de 1527, retirado da coletânea de manuscritos históricos de Johann Jacob Simmler, historiador alemão que era descendente de Josias Simmler, cantão de Zurique, na época de Zwingli, afirmava o seguinte, aí eu coloquei aí exatamente um documento da época para vocês, de 1527, isso assim, história eu acho muito importante, né? Esse documento diz: para que a perigosa, perversa, sediosa e turbulenta seita dos batistas possa ser erradicada, nós decretamos: se alguém for suspeito de rebatismo, tal deve ser avisado pelo magistrado a deixar o território sob pena de punição designada. Lembrando, isso aqui é um protestante estabelecendo lei contra os anabatistas. Então, ele fala que, ou seja, é um grupo que existe e deve ser uma grande quantidade de pessoas que está tornando o Estado, né, deixando o Estado preocupado e resolve começar essa perseguição. E ele prossegue: todas as pessoas são obrigadas a denunciar os que são favoráveis ao rebatismo. Quem não cumprir essa ordem é passível de punição de acordo com a sentença do magistrado. Os que ensinam o rebatismo, pregadores dele e líderes de reuniões devem ser afogados. Os que já dantes foram soltos da prisão devem desistir de tais práticas. Os batistas estrangeiros serão expulsos. Se retornarem, devem ser afogados. A ninguém será permitido deixar a igreja zwingliana e se abster da Santa Ceia. Os que fugirem de uma jurisdição a outra devem ser banidos ou extraditados mediante solicitação. Tá bom? Então, era assim que Zwingli tratava, como nós estamos vendo, ele decretando a morte de todos. Mas aqui, esse documento é importante porque ele é considerado assim, um dos primeiros documentos em que os anabatistas, que eram chamados de rebatizadores, passam a ser chamados de batizadores, ou seja, batistas. Tá bom? E claro que existiam muitos pela Europa. Se nós estamos em 1527, 1526, nós veremos que os batistas que nós conhecemos hoje, né, sem considerar os independentes, aqueles que são considerados batistas gerais e batistas reformados, esses dois ainda faltam 100 anos para eles nascerem, para eles surgirem. Tá bom? Então o nome batista aqui mostra que era um nome que ele está sendo usado agora para substituir o termo anabatista. Ok?